o nosso último sábado do ano de 2025, já que na semana que vem entraremos ali na metade da semana em recesso, então esse é o nosso último sábado. Estamos trazendo nessas últimas edições aqui os convidados, os prefeitos de toda a região sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense, para que eles possam estar trazendo à luz, né, trazendo para a população, principalmente de seus municípios, aquilo que foi feito ao longo desse ano de 2025. Boa parte dos prefeitos que aqui estão sendo entrevistados são prefeitos de primeira gestão, então são prefeitos que assumiram este ano e podem trazer então à sociedade tudo aquilo que vem sendo feito. E hoje o nosso convidado é o prefeito do município de Porto Vitória, prefeito Fabiano Glab. Prefeito, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, para a gente falar um pouquinho sobre tudo aquilo que o município de Porto Vitória fez ao longo desse ano, e tem coisa aí para a gente contar à nossa população. Bom dia, prefeito. Bom dia, Thiago. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando. Bom dia aí para a grande audiência da Jovem Pan também. Para a gente é uma alegria muito grande de estar conversando diretamente com a população da nossa região e especialmente com a população da minha cidade, lá de Porto Vitória. Obrigado pela oportunidade. Prefeito, eu estou fazendo sempre a mesma pergunta, a primeira pergunta para todos os prefeitos que estão assumindo esse ano. Por quê? Quando você chega, né, na prefeitura, você primeiro tem que dar uma analisar no primeiro ano, como é que estão as coisas, como é que estão as contas do município, o que eu posso fazer investimentos, já que boa parte dos investimentos são relacionados aí às leis de diretrizes orçamentárias, o orçamento vem do ano anterior, né? Então você trabalha com aquilo que você já tem em mãos, né? A pergunta primeira é, como que está sendo esse primeiro ano de gestão? Foi possível fazer as obras ou aquilo que está no cronograma? Como que o senhor assumiu a Prefeitura de Porto Vitória e como está chegando já nesse primeiro ano? Ou seja, a Prefeitura está já tendo o formato já de como o prefeito Fabiano Glab deseja? Tiago, a gente trabalhou muito no início com a questão de modificação das secretarias, do trâmite interno administrativo do município. Fizemos e conseguimos concluir a primeira etapa da nossa reforma administrativa agora, recentemente. Levamos 11 meses aí para a primeira etapa da nossa reforma administrativa. Então ela ainda está pegando o nosso jeitão, a nossa cara, já tá andando mais no nosso ritmo. Cada pessoa tem uma forma de ver e tratar as coisas e a gente está adaptando a administração pública, adaptando as secretarias, os protocolos de serviço, adaptando aquilo que a gente entende que seja a melhor forma de atender a população. Mas tem muita coisa para ser feito ainda. Alguns desafios a gente conseguiu vencer. A gente pegou uma prefeitura que estava relativamente equilibrada na parte financeira, mas que tem uma dívida a médio e longo prazo que ela é um pouco considerável. Então a gente também está trabalhando com essa questão de planejamento a médio e longo prazo, para que não seja surpreendido ali num futuro mais próximo um pouquinho que atrapalhe as nossas metas. Mas isso é importante falar para a população. Assim, a gente traçou metas claras desde o início, na verdade, desde antes de assumir a prefeitura, quando trabalhamos ainda na metade do ano passado, quando montamos o nosso programa de governo, um programa de governo coletivo, ouvindo a população, mapeando as maiores dificuldades, as maiores deficiências do município e buscando alternativas para superar isso. Não estamos na administração pública apenas de passagem. Estamos na administração pública para enfrentar e tentar, na medida do possível, vencer os maiores problemas que o município tem. Aí tem problema estrutural, a gente tem problema de organização, a gente tem uma população que diminuiu, um PIB que baixou, e a gente está trabalhando nisso, está trabalhando firme e a população pode ter certeza. A gente sempre falou, do primeiro ao último dia de mandato, a gente vai ter as nossas metas, o nosso planejamento, manter o foco, apesar de todas as dificuldades que são inerentes à administração pública, que todos os prefeitos passam em todas as cidades. Falando, prefeito, dá para a gente repartir aqui esse assunto sobre as nossas secretarias, né, que são aquelas que cada uma tem uma pessoa responsável pelo seu departamento e que leva as demandas ao prefeito, né? Eu sempre falo, o prefeito tem que descascar cada abacaxi, cada pepino diário, hein? E uma das áreas primordiais para atendimento à população é a área da saúde, né? Porque a pessoa doente, dependendo do grau que ela estiver, ela não pode ficar esperando muito tempo para conseguir um exame, para conseguir fazer, às vezes, a consulta com um especialista. Tem ainda as demandas, às vezes que é necessário levar para fora, as consultas fora de domicílio, tem a
questão de transporte, tem que estar lá sempre uma ambulância, um carro para levar esse paciente, essa pessoa, né, para esse tratamento. Prefeito, como que está a questão da saúde do município, principalmente no que tange, né, essas consultas com os médicos mais especialistas, exames que demandam geralmente, às vezes não é na hora que se consegue, mas ao longo do ano que a gente pôde já acompanhar, eu acompanho bastante o trabalho aqui dos prefeitos da região, nota-se que houve aí uma diminuição muito significativa nessas filas de esperas, né, para essas questões, tanto de exames quanto para consultas com os especialistas, né? Sim, Tiago. Na verdade, a saúde, como você bem disse aqui, ele é um ponto sensível da gestão pública. É sempre um dos maiores desafios que você tem. Quando o munícipe, o cidadão, bate na porta do Sistema Único de Saúde, principalmente ali no município, ele vai porque precisa, ele já se encontra numa situação fragilizada, às vezes a família está fragilizada, um problema que pode ser ou se tornar sério, grave. Então ele já vem numa situação que ele merece um cuidado especial. É diferente de quando busca um outro serviço público, atendimento em outra secretaria, não que seja mais importante do que os demais, mas ali ele tem um viés diferente. Porque a pessoa chega ali, ele está sensível, ele está com um problema muito pessoal dele, que pode mudar a vida da família toda ali. Então ali você tem que ter muito tato, tem que ter muito cuidado, tem que ter um acolhimento humanizado na saúde. E isso, por vezes, não é fácil de se conseguir ou de se manter isso a longo prazo, de você conseguir enganjar a equipe. Então a gente investe muito na qualificação dos profissionais, a gente tem lá uma secretária de saúde que é extremamente zelosa e atenciosa, e o maior pedido que a gente sempre faz é nesse sentido, assim, tenha um atendimento humanizado, que leve em consideração a situação, a condição do paciente, da pessoa que buscou o Serviço Único de Saúde no município, que bateu as nossas portas ali, porque o problema dela, naquele momento, não tenha dúvida nenhuma, Thiago, a pessoa sempre vai interpretar como o maior problema que existe no mundo, porque para ela é naquele momento. E a gente tem que tratar ela entendendo essa situação, entendendo essa preocupação dela e tratar ela com o respeito e a dignidade que ela merece. A saúde de Porto Vitória, historicamente, assim, Thiago, ela sempre foi muito bem avaliada, sabe, na comunidade local. Porto Vitória vem evoluindo a passos largos na área de saúde, isso é mérito de vários gestores que passaram de vários anos. Saúde você não constrói um sistema sólido, um sistema eficiente, um sistema bom em 1 ano, 2, 3 ou 4. Não, isso precisa ser feito a muitas mãos, por muito tempo. Você fazer as coisas certas por muito tempo e repetir, melhorar aqui, acertar lá, mudar o que errou e vir construindo um sistema. E para a nossa população, a saúde de um modo geral, ela sempre foi bem avaliada. E o que a gente fez? A gente recebeu um sistema de saúde, a gente fez um raio-x dele, identificou algumas vulnerabilidades, alguns problemas que a gente entendia. Essa porta de recepção do paciente era um dos problemas que a gente entendia que tem. A gente solucionou no primeiro ano de mandato parte dele. Confesso que ainda tem muitas coisas a serem arrumadas lá. E uma das grandes deficiências que a gente verificou já no início, ali, já no mês de janeiro desse ano de 2025, eram justamente essas filas de espera, exames e consultas de especialidade. Ali era muita coisa. Somados os exames e as consultas, aí chegava ali em 1.100 pacientes aguardando atendimentos. Para uma população inferior a 4.000 habitantes é muita coisa, Thiago. A gente tinha casos aí de crianças de 13, 14 anos, 4 anos esperando uma consulta com um neurologista. Isso não é crível, não pode ser aceito pela gestão pública, não pode ser normalizado esse tipo de situação. Então a gente entende que alguns problemas foram solucionados, mas esse ficou e esse era muito grave. E a gente atacou esse problema, a gente destinou um recurso superior ali na saúde nesse sentido, conseguiu também com apoio ali, com a ajuda do Cisvale, aqui tem que fazer uma ressalva da prefeita Fernanda, prefeita de São Mateus do Sul, que é presidente do consórcio, a gente conseguiu uma receptividade muito grande ali. O Cisvale foi parceiro, a Secretaria de Saúde fez um verdadeiro mutirão, se empenhou, o secretário que comandava a secretaria à época, e a gente conseguiu reduzir essas filas para índices aceitáveis, para prazos aceitáveis. Mas o município
acabou contratando via licitação, credenciou neurologista, credenciou cardiologista, endocrinologista, que seriam as maiores deficiências. Nos exames também aumentamos as cotas, gastamos mais recurso público e é aí que ele tem que ser destinado, é para isso que serve o recurso público, é para isso que serve o imposto que o cidadão paga, para que atenda bem a população. A gente tinha, eu não vou lembrar com exatidão aqui, Tiago, mas talvez próximo de 70 mulheres aguardando o exame de mamografia em Porto Vitória. Mas meses, coisa de 6 meses, 8 meses, aguardando um exame de mamografia. Não é aceitável, a gente pode perder uma vida em razão disso, um exame relativamente simples, que o próprio governo faz e muito bem feito, né, a orientação para que as mulheres tenham cuidado especial nesse sentido, mas aí chegava ali e a gente tinha um gargalo, e isso a gente resolveu. Tanto é que recentemente a gente foi ofertado pelo governo do estado alguns exames extras na cidade de Curitiba, e a nossa fila não comportava nem a gente não precisou dos exames extras do governo do estado, porque a nossa fila está controlada, ela está em dia, e a gente não tem mais esse problema na saúde em Porto Vitória. Excelente, né? E falando nessa questão de governo do Estado, de extrema importância esse apoio que vem por parte do governo, só que o prefeito também gasta sola de sapato, hein? Esse ano, 2025, ano que vem ainda mais, porque é um ano ainda eleitoral, é um ano que fica mais curto para você correr atrás de recursos, e muitas das obras que acontecem no município, a gente sabe que aquilo que o município arrecada através dos impostos, através daquilo que vem do governo federal, do governo do estado, até mesmo o prefeito já falou, né, quando há uma queda de arrecadação, isso acaba prejudicando o caixa do município, e muitas obras, né, sejam elas de médio ou grande porte, elas são conquistadas através do governo, principalmente do governo do estado, né? Não que o governo federal não tenha esse apoio, mas analisando aqui a conjuntura dos municípios da Ansupar, eu vejo que o governo do estado vem se fazendo muito presente, né? O prefeito acabou de citar aqui a questão da área da saúde, que foi um braço importante, mas aí vão para outras áreas, por exemplo, na aquisição de maquinários. Dos municípios da região, dos que eu tenho acompanhado aqui, acho que foi um dos que mais recebeu maquinários novos, né, que fazem toda a diferença no trabalho, no dia a dia, para a população, seja na área urbana ou na área rural, né, prefeito? Mas toda a diferença mesmo, Tiago. A gente vive um momento ímpar no estado do Paraná. A gente tem um governador, o nosso governador Ratinho Júnior, é um governador que valoriza, que ele olha os municípios do interior, os municípios pequenos. Porto Vitória é um município pequeno no estado do Paraná. A nível de política, a nível de estado, na política do estado, a votação talvez do município de Porto Vitória não faça tanta diferença para o governador ali, mas o nosso governador, ele é extremamente atencioso e com a nossa região de uma forma geral, assim. Mas vou falar especificamente de Porto Vitória, que é um município pequeno. Então a gente tem todas as portas do governo abertas, né? A gente não teve nenhuma dificuldade. Também facilita muito aqui a atuação do nosso deputado, líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado Hussein Bacri, tem sido extremamente atencioso com o município de Porto Vitória. Eu preciso ir, toda vez que eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu falo, porque penso que a verdade tem que ser dita. O deputado Hussein Bacri tem sido um parceiro importante do município, tem sido alguém que tem nos orientado e tem conduzido, facilitado a nossa administração no sentido de tentar transformar Porto Vitória. E também temos um bom relacionamento com o presidente da Assembleia do Estado do Paraná, o deputado Alexandre Cury, que também tem nos recebido sempre lá de portas abertas. As portas da presidência da Assembleia sempre estiveram abertas para o município de Porto Vitória, em tudo. Isso tem facilitado o nosso trabalho. Mas não tenha dúvida, Tiago, que assim, as viagens elas são intensas, sola de sapato se gastou muito esse ano, mas os resultados estão vindo. Isso que é o importante e a população tem reconhecido. Porque a gente tem viajado, a gente tem se empenhado nisso, gasto muito tempo. Como disse agora há pouco, a gente não está lá na administração a passeio, a gente está lá para enfrentar os maiores problemas do município. Não vou tentar contornar nenhum. Se vou conseguir resolver, aí é outra história que a gente vai avaliar daqui a 3 anos. Mas não vou fugir de nenhum. Vamos tentar enfrentar todos eles, as maiores dificuldades. E com isso contamos com o apoio do governador, o apoio do deputado Hussein Bacri, o apoio do deputado Alexandre Cury. E de fato, a gente está modernizando o pátio de máquinas do município, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Agricultura,
eu penso e falo aqui com toda a tranquilidade, Tiago, que é um investimento histórico no município de Porto Vitória. Com 11 meses de mandato, a gente fez aquisições que nunca se viu na história do município. A gente está trocando toda a frota de máquinas do município, toda ela. Estamos revitalizando a frota de caminhões também. Porto Vitória tem aproximadamente 45% da sua população residindo na zona rural. E isso é muito importante, então, para a economia, muito importante para o município, para a organização do município. É o maior produtor de leite da Ansulpar, do sul do estado do Paraná. Porto Vitória está produziu ano passado 14 milhões de litros de leite. Nossa. O segundo colocado na Ansulpar produziu 10 milhões de litros de leite. Mas uma distância muito grande, um município com uma área um pouco menor, inclusive, que os demais. Então, a nossa produção leiteira ali ela é muito grande, mas para isso o nosso produtor precisa de auxílio. Ele precisa encontrar amparo ali na Secretaria de Agricultura, amparo ali na Secretaria de Obras, a gente tem que dar qualidade para ele no transporte, tem que dar apoio na medida do possível dentro do que a lei nos permite, também nos investimentos ali para que ampliem os negócios, para manter, além do produtor que já está ali, também o seu filho, para que a gente não tenha essa perda de população que Porto Vitória vem sofrendo. A gente perdeu quase 15% da população em 10 anos. A diminuição é drástica e o prejuízo para o município é gigante. O que a gente está atuando agora? No primeiro momento é tentar frear isso e no segundo momento é tentar conseguir recuperar essa população que deixou o município, às vezes por falta de oportunidade, ou por vislumbrar oportunidades melhores fora. A gente está tentando criar um ambiente melhor dentro do município para que tenha investimentos ali, para que a qualidade de vida melhore, consequentemente a gente segure o cidadão de Porto Vitória morando em Porto Vitória, que o pessoal tem orgulho de morar na nossa cidade, no nosso município. Quando você melhora a vida do produtor rural, você automaticamente melhora a vida de quem vive na cidade também. A cidade consome, mas você tem que ter um olhar especial para quem produz também. Então, ele é um ciclo que se fecha em si mesmo e tem que ter um olhar especial ali na questão da produção rural, especialmente para a gente que é um município pequeno e que tem atividade agrícola de forma preponderante dentro da economia local. Para a gente ter uma noção, né, dessa questão de investimentos, só em maquinários, só agora nesses últimos 30, 45 dias, foram dois aí que são bem mais de R$1 milhão. Eu não sei em custos, mas foi uma escavadeira que veio, né, prefeito? Agora, mas foi uma pá também que veio agora recentemente, né? Isso. O custo, tem ideia de custos, de quanto que vale cada maquinário desse? Eu não vou lembrar com precisão. A escavadeira, ele chega perto de 800, 900 mil reais. E assim, se diga aí, né, Tiago, não tem um centavo financiado em nenhum desses equipamentos que nós compramos. Todos eles quitados, inclusive essa pá que você mencionou, pá carregadeira, que a gente recebeu 10, 15 dias atrás, foi liberada hoje para trabalhar, já está lá no interior trabalhando, já está atendendo o produtor rural, lá a escavadeira também, todos os equipamentos estão. E não para por aí, a gente tem mais coisas chegando, a gente tem licitações em andamento. O município está adquirindo um trator de esteiras novo também, no valor de R$980 mil, um Caterpillar, um D4. O município tinha só um trator de esteiras usado, que acabou tendo um problema de motor, o custo de manutenção seria muito alto. Como a gente tem essa proposta de reformar, de reconstruir a frota, reformar ela, renovar a frota, a gente resolveu adquirir um novo e é assim que aí a questão de licitação, tem os prazos legais ali, assim que a gente conseguir adquirir todos os equipamentos que estão programados, aí a gente vai abrir um leilão grande e se desfazer dos antigos. O que a gente entende com isso, Tiago? Que quando você tem um equipamento novo, ele não vai ter custo de manutenção, ele não vai parar, esse esteira quebrou, foi quase 2 meses consertando o motor, você gasta um monte, aí você só tem um trator desse no município e ele para de atender por 2 meses ali, além de você gastar uma fortuna, você já tem uma fila de pessoas que estão precisando de serviços para serem realizados, de atividades que ele tinha que realizar, você para e ainda gasta dinheiro e aquela fila aumenta e nunca consegue atingir o teu objetivo. Então a ideia é dar celeridade no atendimento, da qualidade no atendimento.
A gente vai fazer isso, além do trator de esteiras, tem mais uma retroescavadeira para chegar também, tem mais um caminhão para chegar aí na sequência também. A gente vai deixar tudo tinindo o maior investimento em máquinas e caminhões da história do município de Porto Vitória. Com apoio, é importante que se frise aqui também, do secretário de Estado da Agricultura, o deputado Márcio Nunes também vem ajudando o município, assim como os outros municípios da região também. Então, a gente merece fazer essa ressalva aqui, porque tem apoio total do governo do Estado. Excelente. Falando em governo do Estado, também tem um outro programa de governo do Estado, que é a questão voltada à pavimentação asfáltica. A gente sempre fala, o prefeito com certeza ouve, você pergunta, chega numa rua e pergunta o que vocês querem que eu faça aqui, uma das primeiras coisas é para quem mora lá na estrada de chão, come poeira ou então dia de barro, ele vai falar, é asfalto, prefeito. E a gente sabe que o quilômetro do asfalto é um produto caro, né? É um produto caro para você conseguir estar ali. E agora tem esse programa, Asfalto Novo Vida Nova, do governo do Estado, e que Porto Vitória, como o prefeito já falou, né? O governador tem esse olhar diferenciado para os pequenos municípios, foi também beneficiado. Só dentro desse programa do Asfalto Novo foram quantos quilômetros já que o município de Porto Vitória foi beneficiado? Tanto esses que já estão ainda já em execução, quanto aqueles aqui que tem a questão aí voltada, a parte burocrática da coisa, né, que estão por vir, prefeito. Sim. Tiago, em janeiro, quando a gente entrou na prefeitura, já havia o programa em andamento. Nenhuma obra havia sido concluída ainda desse programa. Eram 4.700.000 reais do governo do estado destinado para o programa Asfalto Novo Vida Nova. Isso no ano de 2024. Então estava um pouquinho atrasado, ali tinha uns problemas contratuais, tinha um probleminha de convênio, a gente aumentou, isso também eu penso que seja importante, às vezes a população não consegue mensurar isso, porque não acompanha a vida administrativa, a atividade administrativa dentro da prefeitura. A gente dobrou a nossa equipe, nosso corpo técnico de engenheiros e arquitetos dentro do município, o pessoal técnico que cuida da área de projeto, eu dobrei a capacidade já no início do ano, ali em fevereiro a gente já tinha o dobro de profissionais atuando do que tinha no passado. Mas com essa ideia de que a gente iria andar muito, viabilizar muitos convênios, muito recurso e teria que ter o suporte técnico atrás disso para fazer esse recurso se transformar em obra, fazer esse recurso se transformar em aquisição de equipamentos, de maquinário. E daí com isso, a partir do momento que a gente aumentou bastante a equipe técnica, a gente conseguiu dar andamento nesses projetos que estavam parados. Tinham outras obras ali em Porto Vitória também que não tinham sido concluídas e a gente concluiu todas elas. A gente conseguiu dar andamento em todas elas, colocamos os convênios em dia. A primeira fase do programa Asfalto Novo Vida Nova do governo do estado com a prefeitura foi concluído, salvo engano aí no meio desse ano, que vinha desde o início do ano passado. Foram 4.700.000 reais investido ali. Agora a gente tem algo em torno de 5 milhões ainda numa segunda fase. Eu não vou lembrar com exatidão os valores, mas a gente tem mais as demais ruas do município que não foram asfaltadas ainda. Todas elas vão ser asfaltadas. As ruas urbanas que contenham residências, aí eles tratam de densidade demográfica no governo do estado. Então não são as ruas abandonadas, são as ruas onde tem pessoas morando. Todas elas vão ser asfaltadas. As ruas que estão calçadas com pedras irregulares na área urbana, todas elas serão asfaltadas no município de Porto Vitória também. O projeto já está em fase final, a gente já tem o recurso destinado lá, tem a atuação do deputado Sembacre também para ajudar a gente nesse sentido. Então, Porto Vitória não vai mais ter nenhuma rua de terra e nenhuma rua de pedra irregular. Então, a qualidade de vida ela aumenta e muito com isso. E você falou muito bem, Tiago, só sabe o quanto importa um asfalto na frente de casa quem mora numa rua que quando chove tem barro, que não pode ser uma criança para fora, que o carro está andando no barro, que enche de água. Só essa pessoa sabe quanto importante é a pavimentação da rua em que ela mora. O salto de qualidade de vida que ela consegue com uma obra dessa. Extremamente importante. Essa é uma obra... São obras de infraestrutura que modernizam as cidades, que dão qualidade de vida, que melhoram a vida das pessoas. São muito importantes.
E sem falar para o próprio município, né, que economiza com manutenção, né, porque um asfalto ali, né, evita problemas também, porque quando é feito o asfalto, não é só jogar o asfalto ali, geralmente é o kit pronto, né, prefeito? É a calçada, é o asfalto, é a tubulação que é importante, evita problemas de chuva. É claro, se for uma chuva muito torrencial, como é comum até no verão, né, mas a maior parte desses problemas acabam sendo eliminados, né, e isso ajuda também na economia do município, na própria manutenção, né. Ah, com toda certeza. Além de você melhorar a qualidade de vida, você também dá fôlego para a administração pública utilizar aquele recurso para resolver outro problema, porque esse já foi resolvido. É a cadeia positiva aqui de benefícios que a gente colhe com isso. Mas para além desse programa Asfalto Novo, Vida Nova, Tiago, o município também tem projetos em andamento, já estão protocolados no governo do estado, de asfaltamento rural, de estradas rurais do município. Inclusive a empresa está em fase final aí de conclusão do projeto de 6,7, 6,4 quilômetros de um asfalto de uma linha rural aí, Alta Serra, lá em Porto Vitória. E a gente já tem 3 ou 4 outras linhas também que a empresa está trabalhando. A gente já tem recurso assegurado do governo do estado, governador Ratinho Júnior, para esse primeiro trecho. E já tem uma conversa aqui para os demais trechos. Então, concluindo, a gente tem uma expectativa de que a gente consiga fazer, sei lá, talvez 15 quilômetros, mais de 10, 15 quilômetros aí de estradas rurais no município de Porto Vitória. Imagine a qualidade de vida para quem mora lá no campo e passar um asfalto na estrada dele. Aí, como a gente tem uma produção leiteira muito grande, tem produção de suíno também no município de Porto Vitória, está escolhendo os trechos maiores que acabam atingindo mais pessoas e que acabam ajudando na produção também, escoamento a produção, dando qualidade de vida e melhoria nas condições do produtor rural. É bacana, né? Ver que se a gente voltar em uma realidade não tão distante, vamos falar, 2 décadas atrás, né? Você falasse asfalto para o meio rural, quem dirá para o meio urbano, às vezes, né, prefeito? Às vezes o urbano era muitas vezes ali a pedra irregular, uma coisa assim, já melhorava, é claro, a condição, mas falar em asfalto para o meio rural, nossa, era coisa de outro mundo, né? Coisa assim. E hoje chega a essa qualidade para aqui, ainda mais Porto Vitória, que é um dos grandes produtores aqui de leite, obviamente temos outros produtos que lá são produzidos com qualidade, mas é levar isso para quem está no campo, sem falar dos demais programas de governo, tem o programa de Porteira Dentro, entre outros, né, que coloca de fato a prefeitura lado a lado do cidadão, e isso quem ganha é o próprio produtor e a própria sociedade. Né? Com certeza. Num passado não tão distante, você falou em 20 anos, 25 anos atrás, Porto Vitória talvez tinha metade das ruas urbanas de terra. Nem pedra irregular tinha 25 anos atrás, era terra mesmo. As estradas rurais, o município tinha dificuldade de fazer a manutenção, de fazer cascalhamento, de jogar pedra, de passar uma patrola ali para consertar a estrada, 25 anos atrás. E hoje a gente está falando de asfalto, a gente está falando de cobrir totalmente a área urbana com asfalto, fazer algumas estradas rurais com asfalto, e as demais que porventura a gente não consiga alcançar com pavimentação, mas elas estão muito bem cuidadas, ali estão todas empedradas, manutenção certinho, a questão das águas pluviais ali todas destinadas certinhas, então em razão até do maquinário que a gente está dando condições para que os servidores produzam mais, com mais qualidade e numa escala muito maior. Então a atenção para o município, nesse sentido, ela melhorou e melhorou muito. Não dá mais aquele medo do morador, dizer, dia tal tem um exemplo, depois choveu, não vou poder ir, que já lembrar, puxa, a estrada vai estar bloqueada, vai estar, ou encalhador, como o pessoal falava, né? Problemas esses, né, que ficam para o passado, né? Que ficam para o passado e tomara que não voltem nunca mais para o nosso presente. Excelente, vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar um breve intervalo, mas é apenas 3 minutinhos. A gente volta já, temos muitos assuntos para falar ainda sobre Porto Vitória aqui no Jornal da Manhã. Muito bem, já estamos de volta com o Jornal da Manhã, especial deste sábado. Hoje, aqui conosco no estúdio, está o prefeito de Porto Vitória, prefeito Fabiano Glab, está realizando uma espécie de uma prestação de contas a você, morador de Porto Vitória, contando aquilo que já foi possível realizar, os projetos que estão em andamento aí para 2026. Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre educação, e eu sempre falo aqui, se a gente quer um Brasil melhor, o viés principal é a educação. Claro, tem outros braços que caminham juntos, ali o esporte, a cultura, mas o principal é a educação. A gente investir na criança de hoje, nos jovens, para que tenhamos um Brasil melhor, né? A educação, ela é primordial. E
para o prefeito também, eu acredito que tem esse pensamento, tanto é nos investimentos que vêm sendo feitos já na área da educação, mudando a realidade, né, das crianças, dos adolescentes. Tenho certeza que muito pai, morador de Porto Vitória, está ouvindo agora, dizendo, nossa, no meu tempo não era assim, no meu tempo a realidade era outra, era muito mais difícil. Hoje a situação tem sido muito melhor. Prefeito, nos conta o que foi possível fazer já só nesse primeiro ano em prol da educação no município de Porto Vitória. Tiago, a educação, ela tem que ser sempre encarada como prioridade absoluta. Não é a evolução da sociedade longe da educação, não tem como. Tem que se olhar de forma especial para a educação, um cuidado redobrado, tem que estar ali na frente, tem que sempre brilhar o olho quando você fala de educação, porque não há evolução sem isso. Não tem como você melhorar uma sociedade a médio e longo prazo, melhorar a vida das pessoas de forma coletiva. Se for longe da educação, não tem como. E as nossas crianças lá têm uma atenção especial, uma atenção especialíssima, eu diria até. A educação sempre teve um maior cuidado nosso. E a gente tem investido bastante na educação, seja com planejamento, seja com investimentos já imediatos também. A gente fez algumas modificações ali, como a alteração, por exemplo, da localização da sede da Secretaria Municipal de Educação. Quando a gente entrou ali em janeiro, a Secretaria de Educação estava confinada em 2 ou 3 salas nos fundos da Prefeitura. Ela estava, ao menos ao nosso ver, ali um pouquinho desorganizada com a questão de estrutura, de atendimento. A gente reformou um prédio público que estava sem uso no município, que fica bem localizado, fica próximo às 3 escolas da cidade, mas bem próximo às 3 escolas da cidade. Aí eu vou dizer que foi uma visão que o próprio secretário de Educação, Paulo Dalbó, teve. A gente reformou esse prédio, mudamos a Secretaria de Educação. Hoje ele conta com um prédio exclusivo para atendimento da Secretaria de Educação. Centralizamos serviços ali para atender as nossas crianças. Então, nesse prédio, além da Secretaria de Educação, a gente tem a biblioteca, a gente tem atendimento de psicólogo, atendimento de assistente social, atendimento de fonoaudiólogo, atendimento de nutricionista. Tudo no mesmo prédio, tudo centralizado, com uma estrutura boa, prédio preparado para receber as crianças ali e atender de forma correta. Então foi o primeiro investimento que a gente fez. Mas a gente não parou ali. A gente recebeu uma obra em andamento também, que era uma ampliação, uma construção, uma ampliação da escola Hugo Guilherme Jäger, com uma construção de salas ali, se não me engano tem depósito, tem cozinha. A gente deu uma atenção especial para essa obra, ela foi iniciada, não lembro se 2024 ou 2023, estava em andamento e tal, e agora ela foi concluída. Deu uma atenção especial, concluímos a obra, discutimos alguns detalhes com a direção da escola, uma ou outra modificação. Agora estamos abrindo licitação para arrumar a questão do entorno da escola, mas com o projeto aprovado pela comunidade escolar. Então o corpo técnico desenvolveu o projeto, a gente foi até a escola, discutiu os detalhes com a comunidade escolar e eles escolheram ali, a gente prefere assim, prefere aqui fica melhor, com amparo técnico, mas com a escolha da comunidade escolar. Então não foi o prefeito que decidiu, eu quero isso, eu quero aquilo, não. A gente fez o que era preciso, o que era melhor e o que seria mais adequado para o ambiente escolar. E você não tem como dizer o que é melhor para uma escola, não eu. Quem pode dizer que é o melhor para uma escola é o diretor, é o professor, é a cozinheira, é a pessoa que está trabalhando na limpeza. Esse tem autoridade para chegar lá na prefeitura e falar, prefeito, o melhor é isso, o melhor é aquilo, isso aqui não ficou tão bom, aquilo lá é melhor. E a gente ouve, discute com a parte técnica e adaptamos o projeto de acordo com o que a comunidade escolar nos pediu. Então, a gente está entregando essa obra, já vai ser utilizada agora, vai para a inauguração. Recurso também conseguido e destinado pelo deputado Sembacre, também recurso do governo do estado. O município fez a sua parte ali, o governo do estado fez a parte dela e vai dar uma estrutura muito melhor. A gente também tem está iniciando agora a construção de uma nova creche em Porto Vitória também, Tiago. A gente tem uma creche ali, ela está um pouco pequena, embora ela tenha uma estrutura excelente. A formatura das crianças do Infantil 5 aconteceu ontem, foi fantástico, foi muito bonita a formatura. O Salão de Molas, o emblemático Salão de Molas de Porto Vitória, totalmente lotado com as famílias, assim. É gratificante você ver aquele brilho no olho do pai, da mãe, do avô, da avó,
ver ali a criança de 5 anos se formando, saindo da creche. E, Tiago, crianças de 5 anos fazendo homenagem com um texto escrito, lendo na frente, salão cheio, clube lotado, as crianças com microfone, o papel e lendo a homenagem com 5 anos de idade. Isso prova para a gente que a gente está no caminho certo. A gente tem essa obra de uma construção de novo que vai abrigar crianças de 0 a 4 anos, vai ficar ao lado da outra creche que a gente já tem, do CEMEI ali. Então a gente vai tentar otimizar a estrutura administrativa para que o município despenda menos recursos ali para manter de forma eficiente essa segunda escola também. Então, os investimentos da educação e planejamento a gente tem bastante. A gente tem uma secretaria que é aberta à conversa. A gente já recebi mais de uma vez, inclusive, o sindicato do magistério aqui de União da Vitória, portas abertas, o presidente do sindicato lá. A gente recebe a todos, ouve e toma as decisões sempre da melhor forma possível, pensando em melhorar a qualidade no ensino. Excelente. E claro, quando eu falei, né, junto aos braços ali que caminham junto à educação, você pode colocar a cultura e o esporte também, né? O esporte, porque ele é salutar, porque é uma coisa que geralmente a criançada gosta, tem energia de sobra para gastar nisso, e você ocupa, né, essa mente dessa piazada aí. Porque hoje, no meio tecnológico, né, prefeito, celular, não que eu não possa deixa, obviamente, mas às vezes, poxa, você pode colocar lá, principalmente a piazada gosta de jogar uma bola, né? E de repente ali está um grande talento, por que não? Né? Lá na frente temos um jogador aí saindo daqui de nossa região, despontando o Brasil afora, né? Os talentos a gente descobre assim, né? Você acha que Ronaldinho Gaúcho da Vida foi descoberto como? Foi assim, foi num pequeno município, e assim são as grandes questões. Mas principalmente do que levantar um grande atleta, é levantar um grande cidadão e ocupar essa piazada, né? Tirar ali no contraturno escolar o que estão fazendo. E lá em Porto Vitória também já tem esses projetos interessantes de escolinhas, levando em futebol e outros esportes, né, para que possam estar aí num contraturno e também ajudando os pais. Muitas vezes os pais trabalham, né, e não tem com quem deixar o filho ou a filha, coloca na escolinha, sabe que está sendo bem instruído também, né, prefeito? Sim, sem dúvida. O esporte, ele também tem esse viés de complementação da educação. Isso é muito importante. E você falou bem aqui, a gente vive tempos ali de muita exposição na internet, de muito tempo dedicado ao celular e às vezes até mais tempo dedicado a um celular, a um computador, do que tempo de amizade, de conversa, de bater papo, negócio de você ter os amiguinhos ali para a criançada ali se reunirem, brincarem, aquelas brincadeiras aí já não, elas diminuíram, né? Já não tem mais tanta importância. A gente vive um ritmo diferente de vida e acho que em algum momento a gente tem que avaliar se isso talvez seja a melhor condição para as nossas crianças, né? Então eu acho muito importante que eles tenham acesso à tecnologia e o município vem investindo nisso. Eu não comentei, mas a gente está trocando toda a parte de informática das escolas, a gente está modernizando tudo, a gente já tem no nosso plano do governo a aquisição de tablets ali também, a gente vai entregar um tablet em cada escola. Eu não lembro se a gente já tem data marcada para isso, mas já está no planejamento aqui. Vão ter aula de informática, então a gente entende isso, a gente não afasta, ao contrário. Tem que ter acesso à tecnologia, tem que estar conectado ao mundo, tem que acompanhar a evolução. Mas, por outro lado, também não pode esquecer que não existe só a vida virtual, o que existe é a vida real, e essa vida real é importante. É importante as relações interpessoais, a amizade, o companheirismo ali, você desenvolve muitas habilidades que você precisa na vida e aprende a viver em sociedade, formar um cidadão de verdade, para que a pessoa não acabe, porque o mundo virtual por vezes conduz para isso, dando a impressão de que a gente é o centro do universo, quando não é. A gente é mais uma engrenagem ali num sistema muito maior. A gente tem que aprender a conviver em sociedade. A gente tem que preparar as crianças para a nossa sociedade, para que elas possam fazer uma sociedade ainda melhor do que a que a gente tem hoje. A gente tem investido bastante nessa área de esporte, sabe, Tiago? Bastante mesmo. Seja com infraestrutura, seja com investimento em pessoal, retomada aí de atividades esportivas, campeonatos. Recentemente o município recebeu a abertura dos jogos de futebol de salão da Ansulpar, lá em Porto Vitória. Então a abertura foi no nosso ginásio. E foi lá por quê? Porque Porto Vitória tem talvez o melhor
ginásio de esportes da região. Se não for o melhor, está seguramente aí entre os 2 melhores da região. Ele já contava com 25, quase 25 anos de uso e não tinha passado por uma reforma ainda. Nossa. Então a gente resolveu, até por uma questão de segurança, tinha lá a quadra que era utilizada para a prática esportiva dele, ele era de madeira, já estava bastante deteriorado. Além de atrapalhar a prática esportiva, a gente também entendeu que causava um pouquinho de risco para quem estivesse praticando esporte lá. A gente já teve aí na região alguns casos trágicos aí com quadras de madeira. E a gente trocou por um piso mais moderno, por um piso que é utilizado pelas ligas profissionais de futebol de salão. Trocamos o piso, reformamos a quadra, trocamos a rede lateral, foi pintado a estrutura de metal nas laterais, então o ginásio está preparado, está ótimo, está abrigando atividades esportivas, inclusive encerra o período hoje, ele vai passar por um período de férias ali, o pessoal que nesse fim de ano a gente fecha, reabre em janeiro, então ele foi transformado, foi melhorado para abrigar todas as nossas atividades esportivas. E dentre elas, a gente tem ali parte da atuação, que foi o que você comentou aqui, da nossa escolinha. O município Porto Vitória conta com uma escolinha Meninos da Colina, trabalha com crianças e com jovens. Hoje tem treinamentos de futebol, de futebol de salão, vai começar o treinamento de futebol de campo, a gente já tem treinamento de voleibol, a gente pretende incrementar ali com atletismo também, mais algumas modalidades, e para apoiar isso o município fez um convênio com eles, acabou firmando um convênio com essa associação. É uma associação ali que é tocada por profissionais de educação física, pessoas da comunidade local, então o município acabou fazendo um convênio e faz um repasse para eles, para ajudar na manutenção das atividades, já que acaba atingindo todas as crianças do nosso município. Então acho que é uma medida muito salutar ali que facilita o desempenho da atividade deles e beneficia todas as crianças do nosso município. E com essa visão de que o esporte ele é competitivo, mas também educativo. Então a gente tem que achar o equilíbrio entre isso e é muito saudável. Excelente. Prefeito, podemos falar também sobre a área da assistência social do município, que é muito atuante, né? A primeira-dama do município atua muito nessa área. Recentemente teve agora um projeto novo do governo do estado, que hoje, por exemplo, Porto Vitória foi um dos beneficiados, ganhou até o kit ali, o carrinho de bebê, enfim, para aquela primeira mamãe, aquela gestante que por vezes tem uma dificuldade financeira falando e recebe todo esse suporte, começando pelo município que tem esse braço do governo do estado e que é salutar, faz toda a diferença, né? Uma pessoa que financeiramente falando ela não tem condições de comprar de repente um carrinho. A gente fala um carrinho, hoje um preço médio, um carrinho acima de R$500, varia por aí conforme o modelo, obviamente, né? Mas às vezes para uma mamãe ela não consegue comprar isso. Então, essa parte quando entra a assistência social no município, e sem falar nas outras frentes que auxiliam, faz toda a diferença na vida do cidadão, né? Mas não tenha dúvida, porque a gente vai trabalhar com pessoas que precisam, pessoas que estão num momento, que eu comentei agora há pouco da saúde, que também estão num momento difícil, às vezes fragilizados ali, então esperando um filho que vai ser uma alegria para a família, mas pode causar uma dificuldade financeira naquele momento. E de fato, Thiago, assim, a primeira-dama, né, comentava com o Felipe agora há pouco aqui, que ela tem me surpreendido positivamente, porque ela é extremamente atuante em todas as frentes, seja com o pessoal da terceira idade, seja com os programas vinculados ao CRAS, os programas sociais, ela tem se destacado muito nesse sentido. E alinhado com o governo do estado, a gente também consegue alguns benefícios melhores para os nossos municípios, né? E esse foi esse programa do governo do estado, que inclusive foi desenvolvido pessoalmente pela primeira-dama do estado, a esposa do governador, a Luciana, foi quem cuidou disso pessoalmente. Escolheu inclusive a marca dos carrinhos que foram distribuídos, produto de qualidade, e para Porto Vitória, para nossa cidade, vai fazer uma diferença muito grande. A gente fez a entrega dos primeiros, tem mais kits vindos ainda, os requisitos ali para serem contemplados, eles são fixados pelo governo do estado e o município ele organiza o programa e faz a distribuição. Mas é muitíssimo bem-vindo, são pessoas que precisam e vai ajudar muito a nossa população. Mais um ponto positivo aí do governo do estado no cuidado com o cidadão do Paraná. Excelente.
Vamos falar um pouquinho sobre o funcionalismo público, aqueles que estão diariamente, né, fazendo a máquina funcionar literalmente em todas as secretarias e que, claro, também merecem ser valorizados. Agora, recentemente teve nomeação, né, de funcionários, tem a questão muitas vezes do PSS, que são aqueles que vêm atuar ali por um ano, pode ser prorrogado por mais um ano, que vem para somar. Às vezes, algumas secretarias, aposentadorias, enfim. E, às vezes, aquele departamento que tinha 5, um se aposentou, outro acabou ficando doente, de 5 virou 3, e o trabalho fica mais pesado para aqueles. E quando há nomeação, assim, novamente se reestrutura a equipe, melhor de se trabalhar. E, claro, como a gente sempre fala, quem ganha na ponta final é o cidadão com serviço de mais qualidade, passando por essa valorização também do funcionalismo público, né, prefeito? O prefeito, o vice-prefeito, mesmo o secretário, o vereador, ele não consegue estar em todas as pontas. Quem de fato faz o atendimento da população é o servidor público. É o servidor público. Então esse tem que estar capacitado, tem que estar preparado para realizar a sua função e tem que estar contente com o local de trabalho também. Você tem que dar condições para que eles consigam atender bem a população. E uma delas é que você tenha a quantia de material humano, a quantia de servidores necessários ali em cada secretaria, em cada serviço, para que consiga atender bem a população. O serviço público ele não é um fim em si mesmo. Só existe o serviço público porque existe a população lá. Só existe a prefeitura porque existe o povo para ser atendido. Não existiria a função de prefeito se não existisse a necessidade da população ali fora para ser atendida. Então, cada um tem que fazer a sua função. E a minha função é dar condição para que os servidores ali na ponta executem os programas de governo, façam o serviço público funcionar. E a gente está muito atento para isso, Tiago. A gente recentemente fez mais um teste seletivo. O teste seletivo, como você bem falou, o PSS, ele se destina a suprir vagas temporárias. A gente tem concurso aberto. Em alguns momentos a gente chama servidores concursados, quando existe uma vaga real, no caso de uma aposentadoria, um servidor que se exonerou para, de repente, assumir outra vaga em outro local. E aqueles que se afastam momentaneamente do serviço público, como um tratamento de saúde, por exemplo, aí é suprido pelo PSS, aquela vaga temporária que mais à frente vai ser novamente suprida por um servidor efetivo. A gente tem um cuidado muito grande aqui, porque uma palavra que a gente não abre mão, que a gente tem grifado bem grande ali no nosso planejamento é a responsabilidade. A gente tem que ser responsável no atendimento com a população, mas tem que ser responsável também com as finanças públicas, porque se você não for responsável com a finança pública, você não vai conseguir atender a tua população lá na frente. Pode atender hoje, mas daqui a um ano você não vai conseguir atender de forma correta mais. Então você tem que achar o equilíbrio. Isso a gente tem uma responsabilidade muito grande, a gente mantém o índice de gasto com o pessoal sempre sob controle, observando a lei de responsabilidade fiscal, observando as orientações do Tribunal de Contas. Então, encontrar o equilíbrio entre o pessoal necessário para que faça o serviço com qualidade, mas sem que torne inviável a administração pública. A questão de ter responsabilidade de não gastar mais do que se arrecada, de não comprometer o município de modo a prejudicar o serviço público ali na frente. Porque é muito fácil você mascarar uma situação, se enganar, dizendo que agora eu vou triplicar o número de servidores, vou pôr o pessoal para trabalhar e estou cavando um buraco aqui que ali na frente o município vai cair e por 1 ou 2 anos vai dar uma falsa impressão de que está prosperando e de repente daqui 4 anos não consegue nem administrar mais o pessoal que tem, nem o equipamento que tem. E como a gente tem aumentado a frota, a gente também consequentemente tem que aumentar o número de servidores. Uma máquina ela não trabalha sozinha lá no campo. Se você aumenta o número de consultas, se você aumenta os profissionais de saúde, você tem que aumentar toda a estrutura. Você vai precisar mais enfermeiros, vai precisar auxiliar de técnica de enfermagem, vai precisar de pessoal na área administrativa, vai precisar de recepcionista, você tem que aumentar toda essa estrutura. Toda vez que você faz um movimento nesse sentido, isso tem que ser calculado, isso precisa ser planejado. Toda vez que você faz um movimento nesse sentido, eu vou oferecer um serviço a mais, vou melhorar a qualidade de serviço, ele não para por ali, você tem uma cadeia para baixo, isso tem que ser calculado, tem que ser colocado na conta e tem que ser pensado, de modo que seja um benefício para a população e não um fardo para ser carregado mais adiante. Até porque tem um CPF por detrás, o prefeito responde, Tribunal Sim. de Contas, em órgãos fiscalizatórios, né? Então Sim. você tem que seguir ali, conforme a lei,
para que lá na frente, obviamente, essa acaba não virando, né, essa bola de neve aí, muitas vezes travando futuros investimentos para o município, né? Exatamente. Tiago, em 11 meses e 19 dias de mandato, a gente não pagou uma conta atrasada. O município tem tudo rigorosamente em dia. 13º quitado agora, salário sempre em dia. Então, a gente tem um planejamento financeiro redondinho, tudo funcionando. Temos as nossas economias para as eventualidades, temos o recurso já destinado para as contrapartidas nos projetos que a gente tem. E estamos com o quadro de pessoal quase completo. Ainda falta uma vaguinha ou outra ali que a gente está vendo, então com esses testes a gente está chamando. E também tem o cuidado de dar a melhor condição possível de trabalho para o servidor. A gente tem esse cuidado, a gente precisa do servidor. O servidor é a ferramenta mais importante que o prefeito tem na administração pública, é o servidor. Não é possível tocar uma prefeitura, seja o governo do estado, o governo federal, sem que o servidor esteja alinhado com você, que ele esteja contente no local de trabalho. É óbvio que a gente não consegue, de repente, pagar a remuneração que todo mundo merece. É óbvio que não. Eu gostaria de chegar lá em Porto Vitória e falar, olha, vou dar 100% de aumento para todo mundo agora no mês de janeiro. Mas não é possível. Mas a gente tenta e faz um esforço gigante para dar as melhores condições de trabalho para todo mundo. Realmente. Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre o futuro, as expectativas. Uma das últimas reuniões que tive presente, que vieram secretários de Estado aqui na região, muito se falou sobre melhorias em infraestrutura no que tange a rodovias, faz ligações. Foi citado Inácio Martins, a Cruz Machado, e também uma delas que liga aí Bituruna a Porto Vitória Bituruna, que é a continuação ali da PR-446. E que, né, essa obra ali, digamos, a cereja do bolo, acredito, para a região, né? Vai beneficiar muito moradores de Bituruna e Porto Vitória, claro que vai, mais a região toda sai ganhando. A gente até comentava aqui fora do ar, quantos e quantos quilômetros a menos você vai percorrer para se deslocar até Bituruna, ou se for necessário pegar lá Pinhão, Guarapuava, toda aquela região. Olha a economia que você faz sem falar que você corta um pouquinho a 153, que é um trecho muito perigoso devido ao tráfego intenso de caminhões. E esse projeto, né, que o governo do estado está trabalhando, se sair a gente espera que de fato venha a acontecer, tem tudo, pelo menos está tudo encaminhado para que isso venha a acontecer, né, prefeito? Vai ser aí uma transformação gigantesca para a infraestrutura regional, né, e vai passar por Porto Vitória. Na verdade, talvez seja o passo mais importante para o município de Porto Vitória que a gente possa dar nesse momento. Então a gente tem uma parceria muito grande, muito afinado, muito ajustado com o prefeito Bituruna, o prefeito Rodrigo Rossoni. A gente tem encarado essa problemática junto, tem tomado as decisões em conjunto nesse sentido. A gente conversa semanalmente sobre esses problemas. Já fizemos viagens em conjunto à capital do estado para discutir com secretários, com servidores do governo do estado, detalhes dessa obra. Então é importante que se diga, assim, os prefeitos estão trabalhando de forma conjunta para vencer um problema que é de toda a região, mas que é muito mais importante para Porto Vitória e Bituruna, porque ali, para Porto Vitória especialmente, seria talvez uma das obras mais importantes que a gente poderia deixar para a população. E assim, Tiago, eu sinceramente acredito que a gente vai conseguir fazer. É claro que a gente tem muitos problemas e muitas dificuldades para vencer ainda. A gente abriu uma licitação em conjunto, a Porto Vitória abriu, Bituruna aderiu, a gente contratou a mesma empresa para fazer o projeto. A empresa encontrou, por óbvio, né, a gente está falando de uma obra aí, falando de um projeto, não em obra, vamos tratar como projeto, na fase de projeto. A gente está falando de um projeto aí de aproximadamente 35, 36 quilômetros de asfaltamento. Então aí não é um projeto que se faça em um mês, né, 30 dias, 40, não, é um projeto complexo. Ele é difícil, o levantamento topográfico já foi feito na região, a gente acompanhou, inclusive, os profissionais que fizeram. A análise de solo, o solo já foi coletado ali, a gente não teve acesso ainda aos resultados. Então a empresa está trabalhando, aí a gente encontra algumas dificuldades, por vezes, até na comunicação com a empresa. A empresa também encontra algumas dificuldades para cumprir com todos os prazos que a gente estipulou prazos meio curtos. A gente também tem outras alternativas ali, se a gente tiver algum probleminha com o projeto, que a gente já está pensando nisso também. Sempre é importante que a gente imagine o cenário
pior para você se preparar para ele. Então a gente trabalha para que tenha o melhor cenário e se prepara para receber o pior, que seria o fato de precisar uma segunda fonte de projeto para complementar ou de fato realizar o projeto. A gente tem ainda uns 5, 6 meses aí para a conclusão disso, para que seja aprovado no governo do estado. E daí, de fato, aí o governador, como já deu a palavra para a gente, o deputado Sembacri trouxe essa informação nesse último evento que você comentou, Thiago, foi ali na UGV. A gente teve a presença do secretário de Infraestrutura, Sandro Alex. A gente teve a presença do secretário das Cidades, o Guto Silva. A gente teve a presença do secretário da Agricultura do Estado do Paraná, Márcio Nunes. A gente teve a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado Alexandre Cury. A presença do deputado da nossa região, líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado Sembacri. E ali foi amplamente divulgado de que o governo disponibiliza o recurso para fazer essa obra. Os municípios estão correndo atrás do projeto, a gente vai formatar, assim que tiver o projeto, a melhor forma de contratação da empresa para realizar a obra. A gente tem muitas dificuldades para vencer. Se tem algo que fez eu gastar sola de sapato me deslocando a Curitiba, foi isso, não tenha dúvida. Olha, não vou falar em viagens, eu vou falar em dezenas de viagens a Curitiba para tratar desse assunto. Sempre com o apoio do prefeito Rodrigo Rossoni. É importante que se diga, o prefeito engajou junto, a gente tem desde o início do ano discutido essa situação, traçado estratégia e buscado que essa obra tão importante para a região e mais importante ainda para Porto Vitória e Bituruna aconteça. Se você me perguntar, eu acredito que vai acontecer, porque a gente tem a palavra do governador e a gente está trabalhando para fazer a nossa parte. Excelente, prefeito. Vamos falar um pouquinho agora também sobre o futuro, né? As expectativas para 2026. Como eu falei lá na introdução, muitas vezes o primeiro ano é aquele ano que você tenta ajeitar a casa, você está trabalhando com orçamento que já vem, já no anterior, e muitas das vezes para você deixar mais redondinho, começar a pegar a forma do teu jeito que você quer gerir é a partir do segundo ano. Claro que ano que vem a gente pega aí um empecilho, que é a questão da eleição, os prazos para você correr atrás de recursos acabam sendo logo no primeiro semestre, então meio que de cara você tem que gastar o resto da sola do sapato que ele tem ainda. Mas o que falar para 2026? O que a população de Porto Vitória pode esperar da gestão do prefeito Fabiano Glab? A mesma intensidade de trabalho, o mesmo brilho no olho e a mesma vontade de fazer. Tiago, a gente recebeu o município com um orçamento X no mês de janeiro e a gente já conseguiu algo em torno de 35% de acréscimo no orçamento. Quer dizer, a gente aumentou o orçamento durante o ano com convênio, com vários tipos de receita, com trabalho, com busca, com viagens, aproximadamente em 35%. Em 11 meses a gente está falando isso. Isso é uma variação muito grande, uma variação gigante. Não fiz esse levantamento, mas tenho absoluta certeza que nunca tem acontecido isso antes na história do município. E o que a população pode ter certeza é que a gente continua com o mesmo discurso, trabalho do primeiro ao último dia de mandato. A gente não desistiu de nada, a gente vai continuar correndo atrás. Quando superarmos um problema, já no dia seguinte passaremos a enfrentar o próximo. Trabalho não vai faltar e com fé em Deus, com uma ajuda divina que a gente precisa e pede todos os dias também, creio que a gente vai resolver boa parte dos grandes problemas que atrapalham a cidade de Porto Vitória. Excelente. Bom, prefeito, a gente podia ficar aqui passando a manhã toda conversando, falando, o nosso horário é curto, 1 hora passa rápido demais. A gente quer mais uma vez te agradecer, muito obrigado por se deslocar de Porto Vitória até aqui, nos nossos estúdios, para falar à população específica de Porto Vitória, a toda a região, que muitas das vezes um prefeito esteja ouvindo e dizer, poxa, essa ideia é bacana, vou pegar para mim. Não é feio você copiar as boas ideias, né? Ao contrário, é salutar, porque de repente uma ideia que pode modificar também o seu município. Então, prefeito, para a gente finalizar, gostaria que você deixasse também sua mensagem de Natal, sua mensagem de Ano Novo, a toda a região da Ansupar, em especial aqui os moradores de Porto Vitória, e deixar os nossos microfones aqui da Jovem Pan sempre à disposição da municipalidade. Prefeito, muito obrigado. Fica à vontade. Poxa, eu que agradeço. É uma oportunidade ímpar, assim, de a gente conversar com um público tão grande e falar sobre o que a gente fez, sobre o que a gente começou a fazer, o que a gente concluiu e sobre o que a gente está pensando em fazer mais na frente. A nossa região e o estado do Paraná, de uma forma geral, mas a nossa região também, ela vive um momento muito bom. A gente tem obrigação de aproveitar esse momento. A gente não pode perder essa oportunidade. Nem sempre a barca passa 2 vezes para que você suba nela.
Então é o momento, a gente está trabalhando firme, está trabalhando duro para que as coisas aconteçam. Assim como os demais prefeitos da região, porque a gente tem visto realizações aí em todas as cidades, todo mundo tem evoluído, todo mundo tem progredido, são prefeitos comprometidos também, e Porto Vitória também está assim, a gente está com um trabalho muito sério, é um trabalho duro, um trabalho árduo. Eu tenho espremido a minha equipe em busca de resultados, às vezes até um pouco além do que deveria em determinados momentos. Então a população pode contar com o empenho nosso, pode contar com a garra e com a determinação. A gente vai entregar uma cidade, porque essa é a obrigação do prefeito, essa é a obrigação de todo prefeito, entregar uma cidade melhor do que aquela que ele recebeu. Tem que ser. Temos que ter isso como meta. E vamos enfrentar os grandes problemas. Estamos numa época mágica do ano também, o Natal está se aproximando. Na data de ontem, visitamos todas as escolas do município de Porto Vitória, as escolas urbanas, creches, escolas rurais. Eu devo ter cumprimentado praticamente todos os alunos da rede pública de ensino. Levamos o Papai Noel até eles, entregamos os presentes, aquele brilho no olho é o maior pagamento que você pode receber por todo o esforço e trabalho e o tempo que a gente vem dedicando. Então, nessa época iluminada, nesse momento do ano, onde as pessoas parece que se tornam pessoas melhores, a gente se torna uma pessoa melhor no final do ano, essa mágica do Natal. E o Natal só existe porque a gente está comemorando o aniversário de Jesus Cristo. Então esse tem que ser o significado. Não é o Papai Noel e não é o presente, isso é uma festa porque a gente está comemorando o aniversário de alguém, e de alguém muito importante, porque a gente já há 2025 anos que nasceu e a gente continua comemorando o aniversário dele, dado a importância. Então que essa magia desse momento, assim, desse momento especial do ano, talvez o momento mais bonito que a gente tem em todo o ano, se aproxima o fim de ano também, tem as festas, mas que essa magia tome conta das pessoas, que a gente consiga ser uma pessoa melhor, que a gente não exija menos do nosso vizinho que ele seja bom e pense mais em a gente ser bom, em a gente ser um bom cidadão, ser uma pessoa, como pessoa melhor. O que eu estou fazendo para a minha sociedade? O que eu estou cobrando da minha sociedade? Todo mundo cobra muito, mas o que eu tenho feito para a minha sociedade, para que a minha sociedade seja melhor, para que a minha cidade seja melhor, para que o meu bairro seja melhor? Qual é a minha contribuição? Então que esse momento mágico, esse momento iluminado, esse momento onde as pessoas ficam irmanadas, que isso tome o coração de todo mundo, que todo mundo possa fazer essa análise, cobrar menos e se doar um pouquinho mais. Não exigir dos outros e tomar para si as responsabilidades e ter como meta, eu quero ser uma pessoa melhor e eu quero fazer um mundo melhor. E um mundo melhor começa pela minha atitude, não pela atitude do vizinho. Desejo a todos um Natal iluminado, um Natal fantástico, um Natal alegre, um Natal em família, um Natal especial. E também desejamos que o ano de 2026, que se aproxima aí, que a gente tenha um ano fantástico e que todo mundo possa, com muita saúde, com a família por perto, possa ter um ano ainda melhor do que foi o ano de 2025.